Porto de Encontro, um programa da responsabilidade da Administração do Porto de Aveiro. Nesta edição do Porto de Encontro vamos estar à conversa com Américo Martins e Carlos Santos, estivadores no Porto de Aveiro. Há 5 meses atrás, falámos com os estivadores para perceber o que era um estivador e que trabalho desempenhavam. Hoje, estamos aqui reunidos para perceber o porquê das greves. Porto de Encontro. Entrevista. Começo pelaquela pergunta básica, afinal, porquê é que os estivadores estão em greve? É assim, esta greve podia ter sido evitada logo no primeiro dia, porque se o Governo se dispusesse a falar com os representantes da maioria dos trabalhadores, que neste caso são 80% dos trabalhadores portuários, ao contrário, falou só com 20% e fez acordos com eles. Esta greve não teria a continuidade, e inclusive já estamos há algum tempo de greve, mas eu queria realçar o seguinte: eu mesmo de greve, toda a gente diz que eu estou de greve, e eu trabalho 8 horas todos os dias. Desde que começou as greves para contestar uma lei que toda a gente conhece, que ela é maléfica para os portos, mas para contestar essa lei eu tenho trabalhado todos os dias. Houve 3, 4 dias que fizemos uma paragem total, e a última delas foi no dia 29, para contestar uma lei que já muita gente percebeu. Ao princípio era um bocado confusa porque o Governo vinha dizer uma série de mentiras, mas essa lei resulta numa clara diminuição do âmbito de intervenção de mão de obra portuária, e neste caso específico, como somos trabalhadores portuários de Aveiro, em Aveiro essa redução ao nível do trabalho portuário verifica-se em tarefas desempenhadas em armazéns que já existem hoje no Porto de Aveiro e que deixam de ser feitas por estibadores. E há operações portuárias, o caso da recepção de mercadorias, que é os chamados tráfegos, deixa de ser feito por estibadores. Isso no Porto de Aveiro cria desemprego a cerca de 10 trabalhadores por dia, que antigamente faziam esse trabalho, e com esta nova lei deixam de o fazer. Ou seja, antes de mais, a greve é às horas extraordinárias. Quantos estivadores existem então no Porto de Aveiro? No Porto de Aveiro, na ETP, existem 50 trabalhadores portuários, e depois existe mais alguns afetos às empresas de estiva, que são cerca de 20 e qualquer coisa, perto de 30. Portanto, nesta reforma da Lei do Trabalho Portuário, poderiam ficar sem trabalho cerca de 10 trabalhadores. A colocação de 10 trabalhadores diários, isso implicaria o despedimento de alguns trabalhadores. A ETP está num processo de recuperação, porque foi decretada a insolvência, e está num processo de recuperação, e essa recuperação iria ficar comprometida com esta lei. Esta lei, se viesse beneficiar as exportações, e se viesse beneficiar a agilidade dos portos e fizesse com que houvesse mais trabalho, mas muito pelo contrário. Esta lei só vem trazer problemas para os portos. Mas não é verdade que nesta reforma da Lei do Trabalho Portuário, todas as funções que não tenham a ver com o embarque ou desembarque de carga dos navios, o que diz a lei é que possam ser feitos por outros profissionais? Aqueles trabalhos de limpeza e esse tipo de coisas poderia ser feito por outras pessoas. Não ia ajudar as empresas a diminuir o valor da carga salarial? Pois, é assim, essa pergunta acaba por ter alguma razão, porque é desinformação que anda no ar. Os trabalhos que são feitos atualmente dentro de um porto continuam a ser feitos pelos estibadores, ou deveriam-se continuar a ser feitos pelos estibadores, porque há uma harmonia e uma ligação entre os diversos trabalhos. Porque no momento em que isso deixar de acontecer, vai haver atraso nas cargas, vai haver uma série de coisas, e falou em limpeza muito bem. Há limpezas normalmente que são feitas, não há limpezas, pelo menos no Porto de Aveiro, feitas fora dos navios. As limpezas que são feitas são dentro dos navios. O que está aqui em causa é retirar trabalhadores portuários que atualmente trabalham bem e que são produtivos, e substituí-los por outras pessoas só para poderem precarizar todo um setor que hoje em dia, embora tenha precários, mas que funciona bem. Carlos Santos, eu percebi que não estava de acordo com aquilo que eu estava a dizer. Ora bem, circula e o Governo põe cá para fora informações que são puras mentiras, quando diz que, e a gente ouve muita gente a falar, e comentadores ligados à área do Governo, a dizer que as pessoas que estão nas portarias e aqueles que guiam as caminhonetas, que são todos estibadores. Isso é tudo uma pura mentira, isso é para desinformar a opinião pública e virar a opinião pública contra nós. Toda a gente sabe que nas portarias dos portos, no caso de Aveiro, é a APA que tem que fazer esse trabalho e contratou uma companhia de segurança. Nos outros portos funciona da mesma maneira, por isso não há nenhum estibador nas portarias a fazer portarias, seja lá do que é que for. Cada semana aparece uma coisa nova para dizer que os culpados são os estibadores. E a greve dos estibadores. Eu confirmo que nós trabalhamos 8 horas por dia, e por isso a greve é ao trabalho extraordinário. E se os empregadores empregassem mais estibadores, já se calhar não havia tantas horas extraordinárias para fazer. Mas aqui o problema não é o valor da remuneração do estibador que também está em causa?
Não, aqui o que está em causa é assim, quando esta lei foi apregoada era para baixar a fatura portuária. Hoje Exato. em dia a fatura portuária são, o total da fatura portuária, onde engloba o trabalho de mão de obra portuária, o caso do trabalho dos estibadores, representa cerca de 8% do total da fatura portuária. Portanto, não é aí que está o problema. E esta Portanto, lei... as gorduras do Porto não é o pagamento ao estivador. Não é o pagamento. Isso já, a fatura portuária, se alguém tiver a coragem de mostrar uma fatura portuária, chega à conclusão que isso é assim. Esta lei tem uma particularidade engraçada, que para reduzir a fatura portuária e o custo da fatura portuária, o que é que ela diz? Diz que os trabalhadores tipo A, que são os trabalhadores que estão há mais tempo no setor e por inerência serão os que são mais bem pagos, podem fazer todas as horas extraordinárias que quiserem e que forem possíveis. E todos aqueles que estiverem numa contratação mais precária e até os outros que são relativamente mais baratos, têm um limite de 250 horas. As horas extras nunca foram uma preocupação de nenhum trabalhador portuário, porque muitos deles atualmente até pedem para não as fazer, mas como quase que são obrigados a as fazer porque o trabalho não pode parar, isso nunca foi uma preocupação dos trabalhadores portuários. Portanto, isto é uma falsa questão. A fatura portuária não se reduz com esta lei que está a ser implementada. Sobre isto, a história da fatura portuária. É evidente que os operadores portuários, que são aqueles que empregam os trabalhadores portuários, são as empresas de estiva que fazem as descargas, cargas e descargas, e arrumações, que fazem parte da própria descarga do navio. Quando se faz uma descarga, tem que se arrumar a mercadoria. Ora, agora imagine a confusão que não seria, ou que não será, se eventualmente esta lei for para a frente. Se tiver que chegar ao cúmulo, descarregar o navio e, passado uns metros, deixar-se lá a mercadoria e depois alguém ir lá buscar a mercadoria para arrumar. Que é isto? Mas isso depois não tem a ver com a organização? Ora bem, então, o Governo tem as suas ideias e isto foi pura e simplesmente para desregular o trabalho portuário, porque os portos estão a dar lucro, ou estavam a dar lucro em 2011. Havia paz nos portos, porque a razão é que de um momento para o outro o Governo decidiu fazer isto. Se calhar para, enfim, pagar as amizades de alguma coisa. Quem são os grandes grupos económicos que dominam os portos nacionais? Neste momento, são dois. Quem são? É a Motengil, e a gente sabe qual é a área da Motengil, e é o Grupo ETE. São os dois grandes grupos que trabalham quase de norte a sul, tirando Sines, porque Sines foi alugado a Singapura, foi concessionado ao Porto de Singapura. O resto é praticamente Motengil e Grupo ETE. No resto dos portos todos, ora, o que é que lhes interessa? E o Governo fez isto, aproveitando a situação económica do país e aproveitando o tal dito cujo memorando da Troika, tentou, com esta lei, desregular todo aquilo que estava regulamentado há muito tempo, desde 93. O facto de poder a lei permitir ir buscar outros trabalhadores, que não os trabalhadores portuários, para fazer trabalhos dentro do Porto, nas arrumações, nos tráfegos, esse trabalho continua a pertencer, na lei de 93, que não foi alterada essa parte, continua a pertencer às empresas de estiva fazerem esse trabalho. Ora bem, não fazendo com trabalhadores portuários, vão buscar trabalhadores ao outro lado, a ganharem muito menos do que nós ganhamos, e então põe-se esta questão: se a empresa de estiva tem lucro já connosco, muito mais lucro terá com os outros trabalhadores que vão fazer esses serviços que nós fazíamos e vamos deixar de fazer, porque lhes vai pagar muito menos. No final, o exportador ou o importador que vai pagar a fatura a essa empresa de estiva que fez a descarga ou a carga do navio, vai pagar precisamente a mesma coisa, porque não vai baixar custo nenhum para ninguém, em termos de mão de obra e em termos de trabalho portuário. E quem é que vai ganhar com isto? A empresa de estiva, que vai buscar trabalhadores muito mais baratos a pagarem, que é aquilo que pretendem agora, que é 25 tostões à hora quase. O que se luta em Aveiro é pela dignidade e pelo trabalho justo. Se todos os portugueses fizessem isto, acho que o Portugal seria melhor. Nós pertencemos a uma empresa que está insolvente.
essa empresa, estando insolvente, teve que haver um plano de viabilidade para essa empresa. Já foi aprovado pelo Tribunal competente e está a ser executado. Quem são as pessoas que estão a fazer mais sacrifícios para que esse plano ande para a frente? São os trabalhadores. Nós fazemos, nesse plano está englobado, trabalhar períodos, neste caso das 5 até às 8, sem receber um tostão, para que a empresa possa ir para a frente. E esta empresa é uma empresa viável, a empresa ETP. Só que, com a aprovação desta lei, que já está na Assembleia da República e que será aprovada, foi aprovada na generalidade e agora está na especialidade, sexta-feira, à partida fica aprovada com poucas alterações ou quase nenhumas, a ETP, com a lei e com vários sinais que estão aí a aparecer, um deles seria a autorização do IPTM da abertura de uma outra ETP, isso seria muito prejudicial, ou melhor dizendo, a ETP simplesmente poderia acabar. Isto tudo para favorecer as mesmas pessoas que toda a gente sabe. Portanto, isto não há justiça. Os estibadores estão a fazer sacrifícios para que o Porto de Aveiro cresça. Agora, se me fizer outra pergunta, eu vou-me adiantar a si, porque poderá fazer essa pergunta. Se os estibadores, qualquer estibador, ninguém está contente com esta greve. Esta greve não é... Nós não nos glorializamos com esta greve, porque esta greve só prejudica o país. Mas a atribuição das culpas desta greve não podem ser aos trabalhadores. Nós estamos a utilizar um cenário que vem na lei, que é a greve está contemplada na lei. Toda a gente sabe que ela prejudica, qualquer greve prejudica algumas empresas, e há empresas que vivem só de esportes e terão de ser penalizadas, mas as pessoas não podem penalizar os estibadores porque estão a utilizar um direito que lhes pertence, prejudicando outros, com certeza que estão, mas a atribuição das culpas tem que ser ao Governo. O Governo, já depois de todo este problema, já tentou fazer uma série de acordos com as empresas, só que são acordos com muitas ratoeiras. Se eles quisessem resolver isto, inclusive o último que aconteceu antes de uma manifestação internacional de estibadores, que esteve representado estibadores de vários países, dias antes houve um acordo proposto aos sindicatos em que a primeira parte do acordo seria para assinar sem pestanejar, porque garantiam o trabalho a todos os trabalhadores portuários na atualidade, garantiam os salários, mas como os trabalhadores não era isso que reivindicavam, acabaram por aceitar aquele acordo se eles tivessem uma retificação, que era depois naquelas letrinhas pequeninas que às vezes a gente tem nos acordos, ter lá bastante ratoeiras. Se tivessem com a intenção de resolver este problema, isso teria resolvido logo no primeiro dia, como eu disse, no primeiro dia que se começou todo este problema. A greve é um direito que assiste aos trabalhadores. Aquilo que eu vou referir, e já disse mais que uma vez, a greve tem que ser imputada aos governantes. Eles querem fazer montes de asneiras e depois já há outra coisa engraçada. Eles depois de se aperceberem que fizeram bastantes asneiras, nunca conseguiram recuar e nunca se conseguiram entender. Porque eles não têm tempo para reunir com os sindicatos e com representantes dos trabalhadores, não sei o que é que eles lá estão a fazer. Mas sabemos que há portos que estão a laborar normalmente. Há portos que fizeram um acordo. Assim. Há números que o Governo fala que 9 dos 11 sindicatos que existem assinaram um acordo. Só que há sindicatos com meia dúzia de pessoas e essa numeração, os sindicatos que têm mais pessoas, eu não estou com isto a dizer que os sindicatos que não aceitaram o acordo são os que têm razão. Só que se nós olharmos bem para tudo o que se passou desde então, isto só vem provar que nós temos alguma razão, porque o que está aqui em causa é a precarização do trabalho portuário. Porque se houvesse um estudo do Governo para fazer isto foi uma imposição da Troika, diz o Governo. Se houvesse um estudo que comprovasse que isto iria facilitar as exportações, eu acho que não haveria um estibador que se impusesse a isto, porque teríamos que aceitar. Porque se o problema do país, ou melhor, o problema do país crescer, se fosse alguns estibadores, ou o sacrifício de alguns estibadores, com certeza que isto teria que ser aceito por todos, porque isso acontece em muitos sítios. O que está na opinião pública é que os estibadores ganham rios de dinheiro. É assim, eu trabalho aqui há 18 anos, eu não ganho muito dinheiro, eu só ganhava mais algum dinheiro se trabalhasse 14 horas. Eu às vezes dou isto como exemplo. Eu se ganhar o ordenado mínimo, ganho 400 e qualquer coisa euros, perto de 500 euros. Mas se eu trabalhar, em vez de 8 horas, trabalhar 16, eu ganho 800 euros. Se hoje em dia eu disser a alguém que ganho 800 euros, todas as pessoas dizem que eu ganho muito. Nunca me perguntam as horas que eu faço para ganhar esses 800 euros. E certo. Se eu vivesse, eu não sei, de um setor que não desse grandes lucros, eu já trabalhei para outras empresas e já fiz esse sacrifício também. Agora, isto é um setor que dá lucro para toda a gente. Porquê é que não há de dar para quem trabalha? Eu posso lhe dizer que há portos em que 70% dos trabalhadores desse porto são precários.
30% é que são trabalhadores do efetivo. E porquê é que nunca houve uma greve antes para dizer mesmo isso? Vamos acabar com os Porque precários. os portos estavam a trabalhar normalmente, estavam a trabalhar bem, estavam a dar lucro ao Estado. Em 2011 entraram nos cofres do Estado mais ou menos 10 milhões de euros. Pelos portos só. E havia uma paz social. Eu lembro-lhe que em 2003 houve a tentativa por parte da Comunidade Europeia da tão falada diretiva comunitária. E houve uma manifestação imensa em Estrasburgo, onde tiveram mais de 20 mil trabalhadores portuários de toda a Europa. E a diretiva foi travada. E então uma das formas agora, talvez, de reeditar 2003 é, aproveitando já Portugal e Grécia, que estão muito debilitados neste momento, e começar a tentar fazer aquilo que não se conseguiu fazer na Europa toda. Em 2003, começar agora país a país. E neste momento Portugal poderá ser um balão de ensaios, com esta nova lei, um balão de ensaios para depois se dispersar pelo resto da Europa. Daí, trabalhadores portuários europeus se aperceberem da situação e ter havido a manifestação em Lisboa, onde tivemos representantes, inclusivamente da Finlândia. Vieram finlandeses, que é lá em cima da Europa, ao pé da Rússia. Não se esqueçam que a Finlândia fica perto da Rússia. Vejam lá a distância. E tivemos cá trabalhadores finlandeses. Ora bem, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos errados? O governo é que está certo? Se calhar não. Olha, para virem finlandeses para aqui, se calhar é sinal que, afinal, nós temos alguma razão. Ou teremos alguma razão. Mas sobre isso posso-lhe ainda dizer mais. É evidente que nós não queremos trabalhar... Já viu o que é trabalhar das 8 da manhã até às 3 da manhã? Das 8 da manhã até às 3 da manhã do outro dia. Ou à chuva, em dias de temporal, trabalhar das 8 da manhã até às 3 da manhã para acabar o navio, que o navio teria que acabar às 3 da manhã, trabalhar... E ao outro dia ter que estar aqui novamente às 8 da manhã. Não acha que isso tem que ser pago de uma forma, enfim, realista? Isso não devia realista. Ser E agora imagine, possível. durante vários dias na semana, fazer-se isto. E depois diz assim, os trabalhadores portuários ganham um valor de dinheiro. Mas imagine uma semana em que isso aconteça 3 ou 4 dias por semana. Trabalhar das 8 da manhã às 3 da manhã, como aconteceu em tempos atrás. Aqui em Aveiro, por exemplo, e como aqui noutros portos, porque navios de contentores não podem estar à espera, chegam, têm que começar a trabalhar, acabar e ir embora, senão não há rotatividade, nem há... os navios de contentores, para contentores, funcionam assim. E isto dá origem a quê? A haver muitos turnos seguidos de trabalho. Ora, se os empregadores meterem mais trabalhadores, isto já não acontece com tanta frequência. E nós não estamos... E daí também uma das coisas de fazermos greve às horas extraordinárias. Porquê é que não metem mais gente? Afinal, não é a casta que há certos comentadores dizem que nós somos uma casta. A casta é para os vinhos, não é para as pessoas. Nem passa de pais para filhos, porque eu nunca tive nenhum pai no Porto Comercial e há 19 anos que estou lá, entrei há 19 anos atrás. Poderá haver coincidências de haver um ou outro que o pai trabalhou e o filho também acaba por trabalhar, na mesma... Como... E a pergunta que se impõe agora é: até quando é que vai durar este braço de ferro entre estivadores e o governo? Assim, eu não considero isto um braço de ferro. Isto é uma luta justa dos trabalhadores portuários e assim, esta greve está... Mas quem é que vai desmobilizar primeiro, Américo? Assim, esta greve, existem outros mecanismos para reivindicar todas estas pretensões que os trabalhadores portuários têm. Assim que a lei seja aprovada, atualmente as greves são para contestar esta lei. Assim que a lei seja aprovada, há outros mecanismos, inclusive há uma série de tratados, e mesmo os tribunais depois andarão com isto para a frente, para contradizer algumas das coisas que estão nesta lei. Esta lei, se fosse discutida antepadamente, porque isto foi uma lei feita à pressa, eu já disse lá atrás, se houvesse justificação para a fazer, teríamos que aceitar e se a gente no terreno, nós estibadores que estamos no terreno, sabemos como é que isto funciona, isto pouco ou nada vai trazer de benéfico para os portos. O exportador não vai exportar mais rápido, o importador não vai haver rapidez no porto, não vai haver redução de custos, isto vai complicar em alguns passos e o que nos vai dar razão será o tempo, isto daqui a uns meses, quando estas leis, se elas realmente forem aprovadas amanhã, que à partida serão,
vai-se perceber que isto não resultou em nada. E aí eles terem que fazer uma reinvenção de toda esta lei. Isto não vai resolver nada. Agora somos acusados de estarmos a paralisar a economia, não é? As pessoas esquecem-se que o facto das exportações terem baixado bastante nestes últimos 2 ou 3 meses, esquecem-se que o nosso maior comprador é a Espanha. E Espanha neste momento está quase como nós, em termos de economia. Ora, Espanha não comprando, é evidente que as exportações baixam, porque não é Angola e Moçambique, nem as nossas antigas colónias, nem seja o que for, que têm problemas de exportações, porque se não exporta em Lisboa, exporta em Leixões. Leixões até nem está em greve, por isso se não exporta em Lisboa, exporta em Leixões. Se não exporta em Lisboa, exporta em Sines, que Sines também está a funcionar praticamente normal, sem grandes problemas. Por isso não é por aí. Agora, querem-nos é pôr o ónus de baixar as exportações em cima das nossas costas. Quando se esquecem, e isso é que devem dizer às pessoas, é que o nosso maior comprador é Espanha. E Espanha neste momento está com graves problemas económicos também e não nos está a comprar. Mas nós é que somos os maus da fita. Mas isso nós já estamos habituados. Agora, vamos ver, e ainda em relação àquilo que disse, vamos ver quem é que... o braço de ferro. Isso quem não será bem o braço de ferro, porque, repare numa coisa, num programa de rádio da TSF, a semana passada, o secretário de Estado disse que que estava disponível para fazer reuniões com os sindicatos. Então, até hoje, ainda não houve nenhuma reunião do Governo. Nem houve nenhum pedido do Governo para haver reunião com os sindicatos. Por isso, afinal, onde é que está a vontade de resolver Portanto, o problema? não houve Ainda não houve nenhuma... As negociações não foram sérias, é o que também estão a tentar dizer. Com certeza. Então, mas é que o Governo não fez uma única reunião, se calhar fez com o GT, porque o GT é o parceiro de mão dada do Governo. Fez com o GT. O GT que tem o Porto Leixões, pertence à associação, à Federação Nacional, a Federação está afiliada no GT. Por isso, daí já está a ver porque é que Leixões não está em greve. É o GT, Leixões pertence à Federação, a Federação pertence ao GT, é somar 1 mais 1 e a gente chega lá no instantinho. O resto dos sindicatos, o Governo não fez ainda nenhuma reunião séria. Nenhuma reunião séria. Tudo aquilo que vem dizer à televisão é tudo para virar a opinião pública contra os estibadores. Mas as pessoas já se começam a perceber que, afinal, não é bem assim. Porque vieram com aquela ideia dos 5.000 euros por mês, afinal já não é 5.000 euros, já baixaram para 2.000 ou 3.000, ou o que é. Quer dizer, e chega uma altura em que vão dizer a verdade. Mas quando disserem a verdade, já... E qual é a verdade? A verdade é que eu, para ganhar e para levar para casa 1.250 euros, tenho que trabalhar durante a semana várias vezes, das 8 da manhã à meia-noite. Isso não é nada aos 5.000 euros que se apregoa por aí. É mais uma para virar a opinião pública contra as pessoas. E sendo assim, no meio disto tudo, os exportadores, a comunidade portuária já se começa a perceber que, afinal de contas, não é o custo dos estibadores que esta lei quer fazer crer que vai resolver o problema de ficar mais barato exportar. Se calhar é o custo dos terraplenos, da ocupação dos terraplenos para as mercadorias dentro dos portos, que têm que ser mais baratos, para o exportador ter espaço para poder guardar as mercadorias para embarcar. Se calhar é baixar as taxas de atracação dos navios, das chamadas, por causa da tonelagem bruta dos navios, baixar isso. Mas aí o Governo também já está a tentar mexer nessas taxas. Não sei se está. Será que está? Eu neste momento, permita-me pôr todos os pontos de interrogação. Não, eu digo isto porque na última edição do Porto Encontro, a conversa foi com o Presidente da Administração do Porto de Aveiro e ele garantiu isso também. Não, existe um plano para baixar isso. Isso vai ser implementado agora já a partir de janeiro e depois dizem 10% e depois vai baixar mais uma percentagem mais à frente. Mas isso resolve. Isso é a única coisa que vai acontecer e isso falou no engenheiro Luís Castro, ele também deve ter referido, que isso deixa, essa redução de custos vai fazer com que esse dinheiro deixe de ser investido nos portos. Isso mais à frente terá alguns prejuízos também. Mas eu também queria referir aqui nesta nossa conversa uma coisa. O Porto de Aveiro atualmente o que precisa é de paz social e trabalho. Estas confusões e tudo isto deveria acabar. É assim, o Governo deveria chegar a uma conclusão que isto
todas as exportações e todo o trabalho só se faz com paz social. O Porto de Aveiro só teria a ganhar se estas greves acabassem, se houvesse entendimento entre todos os intervenientes no Porto de Aveiro, e eu deixaria aqui um recado para todas as pessoas. Eu acho que tem havido muitas conversas, muitas reuniões, e eu aqui nesta conversa também vou falar um bocadinho. É assim, devia haver coisas mais práticas, as pessoas sentarem-se mais vezes, disponibilizarem-se mais vezes. Se há qualquer coisa, qualquer areia na engrenagem, essa areia tem que ser tirada um bocadinho fora e tem que se pôr um bocadinho de óleo, porque o Porto de Aveiro precisa de trabalho e precisa de funcionar para que as pessoas, os investidores, investam no Porto de Aveiro. O Porto de Aveiro é um porto com excelentes condições. Atualmente o Porto de Aveiro é o único porto nacional que não tem carga contourizada. Os contentores, não sei porque não gostam de Aveiro, os investidores não investem aqui porque o Porto de Aveiro tem tido ao longo destes anos alguns problemas. Esses problemas deveriam ser resolvidos de uma vez por todas. Não faço ideia como, não tenho. Eu, para mim, se me perguntar concretamente, não sei como, mas o que eu gostava era de trabalhar nesta profissão mais uns anos e que estes problemas se resolvessem o mais breve possível. Mas mesmo a administração portuária, acho que poderia ter feito mais alguma coisa para tentar travar, já há uns tempos atrás, travar todo este conflito. Já no processo de insolvência da ETP, algumas coisas foram feitas. A APA contribuiu com alguma coisa, mas no meu entender poderia ter feito muito mais. Poderia ter feito muito mais, o sindicato poderia ter feito muito mais, as empresas que atualmente empregam no Porto de Aveiro também poderiam ter feito muito mais e poderia-se ter chegado a um entendimento há mais tempo. Isso não foi possível. Nesta altura existem estas greves e eu só espero que elas acabem em breve e que nem que seja um acordo. Esta lei à partida passará, as empresas que se juntem com os sindicatos, com a administração portuária, com quem quer que seja, mas que se cheguem a um acordo, porque assim como eu, a maior parte dos trabalhadores querem trabalhar e querem receber o salário ao fim do mês, e quanto menos confusões, melhor. Portanto, Amério, o que está-me a dizer é que não vai ser um fura-greves, mas preferia que ela acabasse hoje. Uma greve, quando se arrasta há muito tempo, as pessoas questionam várias coisas e há sempre uma questão, mas neste caso, a última greve que parámos o dia todo foi nessa manifestação do dia 29 e teve uma adesão aqui em Aveiro a 100%. Há pessoas que sentem-se já um bocado cansadas, mas depois, bem molofada outra vez de uma informação, uma outra coisa qualquer, e acabam por estar outra vez todas unidas. Mas eu acho que o sentimento de todos os estibadores é que, e mesmo a direção do sindicato, ninguém quer que estas greves continuem a vida toda. Toda a gente quer que isto se resolva. E eu digo isto porque isto era bom para o Porto de Aveiro. O Porto de Aveiro tem muito para onde crescer, inclusive agora há o projeto de alargamento da Barra. O Porto de Aveiro, eu estou convencido que daqui a muitos poucos anos será um porto a trabalhar muito e muito bem. Só que até lá terá estes problemas que eu espero que se resolvam o mais rápido possível. Uma última pergunta, como é que fica a ETP no meio desta história toda? A ETP vai ter problemas porque esta lei é aprovada. Será preciso menos pessoas e dentro desta lei também está contemplado a possibilidade de abrir uma outra ETP ou ETTs. Se os trabalhadores portuários forem buscar trabalhadores a uma outra empresa que não é ETP, isto será prejudicial, porque a ETP, como eu disse, está num plano de viabilidade. Há bem pouco tempo 10 trabalhadores rescindiram com a ETP, porque fazia parte do plano de viabilidade. Os trabalhadores estão a fazer uma série de sacrifícios para que a ETP funcione, mas se o IPTM agora, a reboque desta lei, vier licenciar uma outra coisa qualquer, que eu nem sei bem como é que lei de chamar, isto será muito prejudicial para o Porto de Aveiro e mesmo para os exportadores e para os importadores. E daí também para os trabalhadores portuários. O Parlamento aprovou na passada sexta-feira o novo regime do trabalho portuário, com votos favoráveis do PSD, CDS-PP e PS. Mesmo assim, os estivadores garantem que a luta continua.